Então, que na época de Atlântida, aquela cidade que se diz que era uma cidade de um povo muito evoluído e tal, e esse povo chegou a época de que os sábios daquela época que viviam observando o universo e tal, fazendo astrologia, astronomia e vendo tudo ali, a orientação que eles estavam vindo, que estava vindo dos céus para eles, né? Através do estudo e da observação dos astros, eles acabaram percebendo que ia acontecer alguma catástrofe que ia acabar com tudo. Então, antes de acabar com tudo, eles decidiram salvar todas essas cartas, todos os arquétipos que eles vinham estudando, né, da humanidade, que eles observaram que eram fases, eram etapas que a alma da gente vinha para cá para viver, certo? Povo inteligente, né, menina? Enfim, então esses nossos ancestrais, né, que a gente acessa até hoje, quando a gente precisa de fortalecer a nossa fé, né, precisa fazer o nosso religare, né, a gente vai acessar eles. Então, essa sabedoria antiga criou o baralho de tarô para poder salvar esse tipo de estudo que já foi feito, já que eles tinham em mente que os vícios e as pessoas que acabavam vivendo mundanamente, esse jeito boêmio de viver a vida nunca ia acabar, né? Então ia passar por, mesmo que voltasse de novo, a geração ia a humanidade ia voltar a usar, a viver as mesmas coisas, a ter os mesmos hábitos. Então eles tiveram este cuidado com nós, gratidão, em deixar todo esse relato já para facilitar a vida de quem vinha depois. E esse conhecimento antiguíssimo que está aqui nas cartas de tarô sempre foi usado, sempre foi mantido sobre poder da autarquia, pessoal que tinha poder aquisitivo, inteligência, né, estudava, que tinha acesso a estudo, porque nem a maioria da população não tinha, né, até hoje ainda não tem, né, e, enfim, mas aí esse pessoal sempre fez uso disso. E é por isso que quanto mais dinheiro tem, mais vai ter, mais poder vai ter. Por quê? Porque é gente bem orientada, é gente que se conhece, é gente que estuda, que se conhece com tanta profundidade que é capaz de prever acontecimentos na sua própria vida. Daí vem a parte do divinatório do tarô, né? Porque você acaba tendo um domínio. E eu vou te dizer uma coisa muito simples aqui, que fica de fácil entendimento, essa coisa de você adivinhar o futuro. Vou te dar um exemplo prático. Já pensou, tu decide comprar um carro. Antes de comprar o carro, tu vai fazer uma avaliação. Se eu comprar um carro, eu vou ter tantas possibilidades, eu vou fazer tais coisas, eu vou poder ir para tais lugares, eu vou poder fazer tal coisa. Opa, parece que tu estás prevendo o teu futuro, né? Se tu comprar um carro. Pronto, gente, é mais ou menos isso. É uma coisa tão simplesinha, mas quiseram demonizar o tarô, mas não conseguiram não. E a gente está vivendo numa época agora apocalíptica, né? Quem se pôs a pensar no significado da palavra apocalipse é a revelação. Então a gente daqui para frente, meu amor, aperte os cintos, porque tudo nos será revelado, certo? A própria Bíblia meio que já preveu que iam chegar pessoas lá na frente que iam revelar coisas e que não sei o quê. Tem uma passagem na Bíblia, infelizmente, que diz também que é para não consultar oráculos. Por quê? Vocês conseguem entender por que a pessoa que escreveu esse pedacinho da Bíblia... Eu não digo que a Bíblia é um livro que foi inventado, não. De jeito nenhum. Foi canalizado. Eu faço uso. Eu tenho uma Bíblia aqui e eu faço uso dela, certo? Porque eu acho que os salmos são poderosíssimos. Tem passagens ali de ensinamentos. A humanidade precisa desse ensinamento de contação de história para poder a gente ir vivendo e tendo como exemplo e tirando parâmetro e tal. Então, por isso que a Bíblia também tem esse poder todo, essa fama toda, porque foi investido nela muito conhecimento, certo? Para poder
fazer essa coisa da PNL na cabeça de todo mundo. Bom, quem vai entender o que eu estou falando é quem está prestando atenção de verdade, não só usando as suas emoções para sentir a Bíblia, né? Mas quem parar para pensar e entender direitinho, ler e reler e prestar atenção na humanidade, por que a Bíblia foi criada, tudo, a gente vai entender que ali são vários livros, são um compilado de livros que foi, como é que se diz? Teve canalizações, né? Daniel, Davi, todos aqueles caras lá poderosíssimos da história que são relatados ali na Bíblia, eles tiveram canalizações, já fizeram canções, escreveram os salmos, eles canalizaram do universo aí, no caso de Deus, né, a inspiração para escrever aquelas coisas ali. Pronto, a mesma coisa foi feito provavelmente com a pessoa que montou as cartas de tarô. Ela canalizou, ela viu, além da observação super inteligente de estar vendo a movimentação da Terra, das pessoas que estavam aqui na Terra, né? Do passo a passo da vida, né? De morte, de começo, meio e fim, de tudo, né? Tá tudo relatado aqui. São os arcanos maiores e os menores, que são o cotidiano da vida, né? Que são os arcanos menores. Enfim, resumindo, talvez esse pedacinho na Bíblia que fale que não é para consultar oráculos, seja aquele pedacinho que foi escrito pelaquela pessoa que queria simplesmente dominar uma massa, e se essa massa tivesse acesso a oráculos, para que ela ia estar dando ouvidos a alguém que está ali, fantasiado ali na frente de uma pessoa, né, importante, de poder e de respeito, né? Se a gente pode encontrar esse amor, esse poder, esse respeito, essa fé toda, tudo aqui dentro da gente, né? Quando a gente se concentra e faz uma meditaçãozinha, faz a oração de boca, do jeito que quiser, não só o que está escrito na Bíblia, né? Escrito em algum livro qualquer, porque não só tem a Bíblia como que que é tida como um livro que te encaminha para a vida, né? Mas tem outros livros também em outras culturas que são tão antigos quanto, né? Tem uns até que são até mais antigos que a Bíblia, e eles também trazem toda essa doutrina de ensinamento, como você deve se pôr na vida, né? Pronto, o baralho de tarô não é muito diferente não, sendo que ele simplesmente usa arquétipos reais, né? A morte, que é esse aqui que eu estou vendo, por exemplo, ele relata a única verdade da vida, que a gente sabe que vai acontecer. A gente só sabe disso, a gente só tem certeza disso quando a gente chega aqui na Terra, né? Quando a gente toma consciência, né? Que a gente vai morrer. É a única verdade que a gente tem, absoluta. O resto a gente vai tentando entender no meio do caminho como é que vai. Enfim, já falei demais, mas foi só para deixar vocês um pouco com o entendimento que eu tenho sobre o tarô, certo? Me perdoe aí se eu deixei passar algum pedacinho que poderia completar aqui, mas de toda forma é isso. E eu agora sou taróloga. Quem me conhece há muito tempo já sabe do meu íntimo que eu já venho estudando essas coisas há muito tempo, mas era só para mim. E eu agora decidi expor isso para o mundo inteiro, né? Olha, que ousadia para o mundo inteiro. Mas é isso, aproveitando esse aspecto leonino de achar que eu posso tudo. Essa energia poderosíssima que está no momento. E é isso. Eu estou aqui botando a minha cara no sol. E quem quiser se conhecer melhor através do tarô, fala comigo, manda um direct para mim.